É com grande satisfação que na sessão de hoje contamos com a participação de colegas da área disciplinar de Educação Especial, pois é nossa intenção consolidar na comunidade educativa uma cultura de convivência pacífica, de partilha, de aprendizagem mútua, no sentido de promover uma educação cada vez mais inclusiva e intercultural, de qualidade para todos. O quarto objetivo, desenvolvimento sustentável, prende-se com garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. São estes os desígnios para uma educação até 2030 e, para tal, é necessário criarmos um ambiente de crescente acolhimento e convivência na escola, aspectos estes cada vez mais prementes no âmbito do confinamento que estamos a vivenciar, onde todos acreditam que têm um lugar na escola e um contributo a dar em prol da promoção do bem-estar de todos e de cada um dos alunos e alunas, bem como no sentido de uma melhoria das suas aprendizagens. Neste sentido, agradeço à professora Anabela Santos, coordenadora da área disciplinar de Educação Especial, bem como aos restantes professores de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, toda a disponibilidade e colaboração e envolvimento neste projeto, promotor de uma educação cada vez mais inclusiva, que implica novos e constantes desafios, nomeadamente no que diz respeito à procura conjunta de respostas para todos e cada um dos nossos alunos e alunas, bem como as respectivas famílias. Desfrutem desta sessão e muito obrigada. Olá a todas e a todos. Eu chamo Anabela Santos, sou docente de Educação Especial no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins e, antes de mais, quero endereçar os meus agradecimentos ao Gabinete de Mediação, na pessoa da doutora Cristiana Madureira, pelo convite que nos dirigiu para a nós, professores de Educação Especial, para participarmos nesta ação de parentalidade positiva e interculturalidade, uma temática que nos é naturalmente muito cara, pois envolve os pilares principais da educação e formação das crianças e jovens, que são, na verdade, a família e a escola. Eu vou fazer uma breve alusão à escola inclusiva numa perspectiva de escola para todos, ao papel dos professores e também, de modo particular, dos professores de educação especial, que exercem a sua ação e intervenção de forma sempre articulada em cooperação com os demais docentes dos alunos, no sentido da promoção de medidas e de recursos de suporte à aprendizagem e à inclusão. Desejo que esta partilha seja naturalmente gratificante e útil para todos. Partindo então do tema que nos traz aqui hoje, que é precisamente a educação inclusiva, este grande desígnio e o grande passo que é dado no sentido da igualdade na frequência da escola, mas é muito mais do que isso, é também a oportunidade de dar a cada um as condições na medida daquilo que são as suas necessidades para alcançarem também aquilo que são os seus objetivos, as suas expectativas e, mais do que tudo, realizarem aprendizagens. A educação inclusiva é então aquela que conduz cada um dos alunos ao sucesso, tendo em conta as diferentes características, nomeadamente as suas potencialidades e também as dificuldades, os contextos, as personalidades. Esta observação crítica e construtiva é a ponte rumo à meta que é, em última análise, o sucesso educativo de todos os alunos e a realização de aprendizagens úteis e efetivas. A educação é provavelmente o maior desafio que se coloca ao ser humano, até porque é um desafio que se coloca para a vida toda. É o desafio de fazer acontecer. E então, a educação inclusiva é um desafio ainda maior. Como diz aqui Henry Ford,
Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, trabalhar em conjunto é a vitória. Se conseguirmos na escola manter em equilíbrio estes 3 aspectos, estamos certamente em condições de conduzir a escola a uma escola cada vez mais inclusiva e uma educação também cada vez mais inclusiva. À escola colocam-se, na verdade, grandes desafios. E então a escola presente, para além daqueles 3 grandes desafios que estão aqui bem expressos, que é o sucesso de cada um dos seus alunos, a inclusão e a cidadania, os valores da vida para a vida em sociedade. Atualmente a escola ainda se debate com outros desafios, não é? Com todos estes desafios que esta pandemia nos colocou e com esta situação de imprevisibilidade que acaba por ter que desenvolver também nos alunos e em todas as pessoas um conjunto de competências para efetivamente reagir àquilo que é a mudança permanente. Mas para além disso, temos aqui estes 3 aspectos que partem, como se vê, do aluno, sempre do aluno. Portanto, é aquela escola que coloca as pessoas em primeiro lugar, na procura constante das respostas que são mais adequadas, individualmente, de acordo com as características e com as necessidades de cada aluno, num diálogo e comprometimento permanentes. É necessário que haja muita cooperação, muita partilha, muito diálogo, uma ligação constante entre os agentes e os profissionais da educação e as famílias. E é neste diálogo e comprometimento permanentes que se consegue também permitir que os alunos alcancem o sucesso e se sintam parte da escola. A escola também tem esta dimensão mais prática e de mais evidência, que tem a ver com o ensino e com a aprendizagem e depois esta dimensão da avaliação essencial para regular as aprendizagens, para se perceber como é que o aluno está a adquirir os conhecimentos, o que é que tem que se reorganizar em termos de ensino. Portanto, estas 3 dimensões são permanentemente interligadas, sobretudo do ponto de vista da avaliação formativa, que nos dá dados todos os dias de como o aluno evolui e de como se deve reorganizar os recursos, as medidas, as condições. Depois temos esta escola que promove a colaboração, assenta em redes de aprendizagem e de acesso ao currículo, de apropriação do currículo por todos os alunos. E, naturalmente, tem de ser uma escola de oportunidades, uma escola de inovação, uma escola em que o processo e a aprendizagem sejam constantes. A escola verdadeiramente inclusiva é então aquela que reconhece desde logo o respeito por cada um e por todos, independentemente das características individuais, das especificidades, desta multidimensionalidade humana, da individualidade, daquilo que é particular em cada um, todos os alunos são respeitados. Tudo isto no sentido de encontrar as respostas mais adequadas à diversidade idiosincrática. É uma escola com sentido de pertença, onde todos se sentem parte, onde todos se sentem ativos nos processos de aprendizagem, onde há equidade no acesso e qualidade no processo de ensino e no processo e nas aprendizagens. Mas naturalmente que também existem dificuldades e barreiras na implementação de uma escola de cariz inclusivo. Desde logo, a resistência à mudança. As mudanças são sempre lentas e dolorosas. E no que diz respeito às mudanças no sistema educativo e nas escolas, também acontece de igual forma. E temos ainda o aspecto da ausência da apropriação do sentido da escola inclusiva,
ainda é necessário dar passos neste sentido exatamente, de que haja apropriação deste conceito, deste desígnio de escola inclusiva. E a diversidade de linguagens conceptuais também ainda se coloca muitas vezes como uma barreira, porque nem todos os agentes educativos e nem todos os intervenientes na escola dominam esta linguagem e falam a mesma linguagem. No entanto, há muito que tem vindo a ser feito, desde logo muita formação, no sentido de desconstruir modelos e linguagens que já estão desajustadas da realidade e daquilo que se pretende para a escola atual. E outro aspecto muito relevante é a promoção cada vez mais notória e mais implementada do trabalho em rede e do trabalho em equipa e de comunicação. Então, como eu já vinha a dizer, a comunicação é um aspecto essencial no âmbito da escola. É essencial a troca de informações no sentido da tomada de decisões mais acertadas, de modo a conseguir-se uma visão compreensiva, holística, integrada de cada aluno, no sentido de definir e atuar de forma proativa e preventiva, sempre orientada para a qualidade das aprendizagens, a eficácia dos processos. É importante, depois, a dinamização de espaços e de momentos de reflexão e formação que envolvam toda a comunidade educativa. Tudo isto no sentido de procurar a organização das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão mais adequadas a cada aluno, sempre através de um trabalho de cooperação e de trabalho colaborativo, monitorizando e fazendo sempre uma reflexão, uma monitorização precisamente das aprendizagens e das condições, e tudo isto levando a práticas letivas sustentáveis, sem nunca perder o foco daquilo que é, no fundo, o documento norteador de toda a escola, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Na escola tem de haver também, naturalmente, quem de forma pragmática implemente, ponha em marcha aquilo que são as ideias que há para a implementação da escola inclusiva. Para isso foram criadas as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. São equipas pluridisciplinares precisamente por serem criadas por diversos elementos representativos do processo educativo dos alunos, que mais à frente iremos detalhar. E que de forma comprometida realmente procuram remar todos na mesma direção. Então, cá temos nós quem constitui, na verdade, estas equipas multidisciplinares. Desde logo temos ali o aluno, os pais, os professores e os técnicos que conhecem a situação do aluno, que podem dar informações que ajudem a clarificar as necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão de cada um dos alunos. Estas equipas formam-se precisamente de acordo com cada aluno. E depois, na tomada destas decisões, pode ser validada por documentos que ajudem a sustentar a clarificar até a situação do aluno. Podem ser documentos pedagógicos, terapêuticos ou médicos. Aqui, queria fazer uma ressalva. Não há a necessidade de que haja forçosamente relatórios médicos ou terapêuticos para que sejam mobilizadas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Se os houver e se eles forem úteis, se a equipa multidisciplinar entenderem que são relevantes, podem ser usados e podem constar até dos processos para clarificar as situações. Mas não há essa necessidade, porque o que importa não é tanto conhecer qual é o problema do aluno, interessa-nos é, sobretudo,
identificar quais são as necessidades de medidas, as necessidades de recursos que é preciso mobilizar para ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos alunos. E agora temos então aqui as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão numa abordagem multinível. A mobilização destas medidas, que são de diferentes níveis, como se pode verificar, é decidida ao longo do percurso escolar do aluno, sempre em função das suas necessidades educativas. Também são medidas que são sempre implementadas com base em evidências decorrentes da monitorização, da avaliação e da eficácia de outras medidas que eventualmente já tenham sido tomadas na resposta às necessidades de cada criança ou de cada aluno. Neste sentido, encontramos então o primeiro nível de medidas, que são as medidas universais, que são sempre respostas educativas que a escola tem destinadas a todos os alunos, com o objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens com vista ao sucesso escolar. Temos depois um segundo nível de medidas, que são respostas que visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem que eventualmente não tenham sido supridas pela aplicação das medidas universais, que são aquelas que se encontram no patamar anterior, no nível anterior. Finalmente, temos as medidas adicionais, que se destinam a um número já muito mais reduzido de alunos, pois as respostas visam colmatar dificuldades que são mais acentuadas, mais persistentes, ao nível da comunicação, da interação, cognição ou mesmo da aprendizagem, que exigem recursos mais especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. E agora temos aqui um aspecto de grande relevância em qualquer organização, mas numa escola de modo muito particular, que é a liderança. A liderança é o motor para tudo isto. É quem envolve, quem leva à participação crítica da comunidade e quem leva ao desenvolvimento do projeto educativo. É muito importante a liderança e todo o conjunto de lideranças que partilhadas, que à volta do líder se vão desenvolvendo. Portanto, esta procura da inovação, a preocupação com as pessoas, a ter uma visão para a escola, ter um ambiente de escola. Isto revitaliza a escola, cria novas visões, mobiliza, compromete e define a necessidade de mudanças. É importante aquela liderança, uma liderança que reconhece a natureza humana e sabe conduzir as pessoas. Por trás das escolas inovadoras estão sempre líderes, independentemente do nível em que se encontram. Diz aqui José Matias Alves que a liderança pode ser uma força que constrói os máximos denominadores comuns, que gera a unidade da ação e o sentimento de compromisso, integração e de pertença. E é verdade. E numa escola que se quer inclusiva, a liderança faz toda a diferença. Que é isso que se nos é proporcionado precisamente na construção desta escola inclusiva, nesta educação inclusiva e, naturalmente, pressupõe que uma liderança que apoia e conduz esta escola de inclusão. As escolas e os agrupamentos têm os seus documentos orientadores, onde definem a sua visão estratégica. Mas para além dessa visão, é importante a própria comunicação da visão estratégica, que todos sintam que compreendem, percebem qual é o rumo que se pretende para a escola, para o agrupamento. Depois há aqui o aspecto da gestão dos recursos, nomeadamente dos centros de recurso de apoio à aprendizagem. São centros importantes, congregam um conjunto de recursos importantes, nomeadamente com recursos humanos, materiais, técnicos, que todos eles constituem respostas de apoio à aprendizagem e à inclusão. Muito importante é o ambiente de escola
que é criado. O ambiente ser acolhedor, mas ao mesmo tempo desafiador. E também a escola não é uma ilha isolada. A escola tem necessidade de estabelecer parcerias com a comunidade, com as diferentes instituições da comunidade e muitas vezes aí encontrar as respostas que são as extensões para além das próprias paredes da escola. E finalmente o envolvimento da comunidade escolar, que todos os elementos da comunidade escolar têm papéis distintos, é certo, mas complementares. E se o sentido for o mesmo, se todos tiverem a mesma visão e o mesmo objetivo, certamente é mais fácil a implementação de uma escola e de uma educação cada vez mais inclusiva. E agora, sendo eu professora, vou falar um pouco do papel do professor, de modo particular do professor de educação especial. O professor é sempre aquele que aponta e diversifica caminhos. O aluno, depois de passar a porta da escola, todos os dias encontra um mundo novo, todos os dias tem um mundo novo que pela mão do professor vai conhecendo. O professor nunca trabalha sozinho, trabalha sempre em equipa, trabalha em equipa com os outros professores, sejam os professores, então os professores de educação especial têm de trabalhar sempre em permanência com os outros, sejam o professor titular de turma, o diretor de turma, ou do curso, ou o titular de grupo, em permanente articulação com os encarregados de educação, com os técnicos, portanto, nunca se consegue fazer, nem o professor faz qualquer trabalho sozinho. E o professor também é aquele que busca todos os dias conhecer o aluno, conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor, com máscara ou sem máscara, através do olhar, das ações, das reações. Todos os dias são dias de conhecer melhor o aluno. E também o professor é o professor que salga, que coloca o tempero certo para que a educação e o conhecimento, a aprendizagem aconteçam. Direi muito porque acho que a imagem diz tudo. O todo é muito mais que a soma das partes. E, na verdade, isto é a escola. Finalmente, a inclusão só é verdadeira se for feita com todos e para todos. Eu penso mesmo que a palavra que mais utilizei ao longo da minha apresentação foi a palavra todos, porque é assim, na verdade, que os professores entendem a escola. É uma escola de todos, com todos e para todos. Obrigada.